Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 11, os versículos de 27 a 32. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Eu, quando pensei na palavra para trazer para vocês nessa tarde e noite, é claro que eu fui muito motivado por essa junção, pela celebração da ceia do Senhor e logo depois a ceia tropical. Nós iremos viver aqui hoje uma realidade que a igreja primitiva viveu, porque era comum na celebração da ceia, mas no caso lá era antes da ceia, ter uma ceia como nós vamos fazer. O nome não era tropical, mas era conhecido como a ceia, como é que era o nome mesmo? O ágape. Era o ágape, o momento de celebrar o amor, e cada um trazia aquilo que podia trazer. Só que sabe o que aconteceu? O problema é que começou a fazer o seguinte: eu vou trazer uma coisinha especial e isso só vai servir para a minha família e para a família do João, mais ninguém. Come só a gente, e quem tiver tem, quem não tiver não tem. Aí isso começou a causar não só distinção, mas discórdia. Aquilo que era para ser um momento de celebração e amor se tornou num ambiente de discórdia da igreja. Aí quando chega na hora da ceia, outra coisa que acontecia, obrigado Pedro, outra coisa que acontecia era que as pessoas no momento do ágape destampavam, como diz no popular. E na hora de celebrar a ceia estavam bêbados, não sabiam nem o que estava acontecendo. Passou-se a ser um momento muito mais de libertinagem do que de comunhão. E na ceia começou-se a se participar sem ter a noção do que se estava acontecendo. E a ceia é sempre um risco da gente viver um momento assim. Participar porque sempre participamos, tomar do pão porque sempre tomamos, beber do cálice porque sempre o fazemos. E ainda que a gente traga as palavras de instituição, ainda que a gente fale de examinar-se a si mesmo, a gente faz e realiza no automatismo que muitas vezes a rotina da vida nos coloca. Mas esse é um momento, por demais especial, em que confere a mim e a você saúde espiritual. Não é sem razão que Paulo, e você me viu ler sobre isso, ele chega a dizer, olha, é exatamente por não saber o sentido da ceia e o que isso pode propiciar na sua vida, que tem muita gente doente e até gente que dorme. E o dormir aqui dele, que ele está falando, sabe o que é? Morreu, está morto, está morto. E aí, certa vez, participando de um culto, um pastor se levantou, era domingo de ceia, e ele chegou e disse aos presentes, eu não posso pregar a palavra, porque eu preciso primeiro pedir perdão a um irmão. Aquilo me chocou, eu confesso para vocês, que aquela espontaneidade, e ele disse o motivo porque ele estava pedindo perdão, e ele pediu ao seu irmão na frente da igreja inteira, que o perdoasse. Eu, na minha juventude, olhei aquilo e falei, nossa, porque ele dizia, porque não vai ter sentido eu participar da ceia, nem abrir a palavra para compartilhar, se o meu coração, o Espírito Santo me fala que eu pequei e que eu preciso me tratar. Deixar o Espírito tratar. E você veja só, Paulo está falando aqui para um povinho difícil, gente. Povinho difícil, não era muito melhor do que a gente aqui não, viu? A vila de Corinto, ela se expandiu rapidamente, era muito grande, tinham 200 mil
pessoas livres e 400 mil escravos. Imagine você a tensão social num ambiente dessa natureza em que a maioria da população era escrava, gente que vinha de todos os lugares e se reunia naquele lugar. Corinto está localizado no meio do caminho entre o mar chamado Adriático e o mar Egeu. E ali por Corinto tem uma construção rochosa, que é chamado de um istmo, muito apertado, que passa um rio. Isso é a ligação entre o Oriente e o Ocidente. Então, os navios chegavam até Corinto, desembarcavam suas cargas, e havia duas formas de levar para o outro lado. Uma delas é através de animais, de mulas, e outras em pequenas embarcações que tinham condição de passar por esse istmo, ou seja, era um centro de comércio muito avançada, mas muito avançado. A cultura era uma cultura mundial, era cosmopolita, porque ali morava gente que eram gregos, eram judeus e gente de toda a parte do mundo de então. Corinto, em termos de religião, era uma amálgama de diversas religiões. O sincretismo era a forma de religião. O culto a imperador, o culto a Ísis, o culto a entidades e a seres pagãos era largamente difundido. Deuses romanos, deuses gregos, deuses egípcios, você tinha um supermercado religioso. A igreja de Corinto vivia com conflitos, e conflitos acirrados, que se você quiser olhar na carta a Coríntios, você vai perceber isso. Conflito entre grego e judeu, capítulo 12, o versículo 13 da carta de 1 Coríntios te mostra isso. Entre escravos e livres, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Entre homens e mulheres, capítulo de número 7. E Paulo chega a Corinto e começou a pregar diariamente, nas ruas e nas sinagogas. E diz Atos 18 que os judeus se opuseram e Paulo continuou a pregar na casa de Tício, chamado de Tício Justo. E Paulo percebe que depois dessa igreja caminhar, deu errado, gente. Deu errado. Era preciso reformatar a igreja. Era preciso reformatar a maneira das pessoas refletirem. Primeiro, porque elas estavam buscando sabedoria de homem. Elas estavam achando que elas deveriam seguir a homens e diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não, mas eu sou de Jesus. Né? Então a igreja não entendeu o sentido da unidade. Mais do que isso, começou a se importar muito com questiúnculas. Vem cá, eu posso comer todas as coisas ou tem certas coisas que não posso? E nisso encontraram uma razão para se autoimpor ou impor aos outros limites que Deus não estabelece. E Paulo precisa tratar disso, e quando chega a ceia, ele chega e diz o seguinte: essa ceia tem que ser repensada. Porque há divisão entre vocês. No ágape de você, ninguém espera ninguém. Vocês se embriagam, vocês perdem a consciência. E Paulo revela que essa falta de consciência do que é a ceia, revela a falta de consciência da presença do Senhor Jesus na sua vida. E se existe uma coisa hoje que todos nós como cristãos precisamos, mais do que nunca, é permanecer, perceber, renovar o sentido de Jesus na sua existência. Porque fatalmente nós perdemos a razão de ser igreja. Facilmente nós começamos a nos questionar o que estamos fazendo aqui. E aí, o estar na igreja, o vir à igreja, passa a ser o quê? Tratado como um elemento na agenda. Algo ocasional, em que, deixa eu ver, tenho nada para fazer hoje, né? Eu vou na igreja. Ou eu vou hoje lá na igreja para satisfazer meus pais. Ou então, não, eu vou na igreja porque depois vai ter uma jantinha maneira com todo mundo. Então eu vou para a igreja. Perdemos o sentido do que é Jesus na existência.
não só o Senhor e Salvador, mas também aquele que está conosco, aquele que é sustentáculo, aquele que traz razão para a vida, aquele que nos enxerga, nos ajuda a enxergar a existência com a esperança de um Deus que é restaurador, que faz de novo, de um Deus que é companhia, que conhece suas necessidades e as supre, que lida com o meu tempo e com o seu tempo, com amor, com dedicação, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sentido, e é disso que Paulo está falando. E ele fala em dignidade. E a palavra que eu quero trazer para você, nos preparando para o momento de comunhão, você come e bebe dignamente. Como? Porque ele fala de comer e beber dignamente. Como você come e bebe dignamente participando da ceia? A primeira coisa, não se assuste não, é consciência de indignidade. É consciência de quem não merece. É sentimento de indignidade que muitos se afastam da ceia, o que é um erro. Porque há pessoas que se privam de participar da ceia do Senhor porque são tomadas por esse sentimento: eu não estou pronta, eu não estou pronto. Isso é louvável, mas é condenável também. Porque quem pensa estar de pé, veja que não caia. Participar de um momento como esse é você olhar para dentro e reconhecer: eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Eu preciso mais do que nunca do ânimo, do alimento que Deus dá e traz sentido à existência. Isso é ceia do Senhor. É louvável você pensar assim, porque ao se ver diante de Deus, você deve se sentir como Isaías se sentiu ao dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E depois disso, o Senhor tocou os lábios de Isaías, e o Senhor o convocou, e ele respondeu dizendo: eis-me aqui, usa-me a mim. Sabe o que é isso? Isso é consciência da presença de Deus. Isso é tratar a indignidade do pecado diante de Deus, não por julgamento, mas por amor. Há um Jesus que diz a você que seu fardo é pesado, ele troca com você e alivia. A indignidade também ela pode ser fruto de alguém que está sofrendo o peso de uma consciência carregada e não quer ofender a Deus, bonito, mas não se deixa tratar. Ceia, para ser verdadeiramente a ceia do Senhor, ela é fruto de alguém que se permite tratar pelo Senhor. Ceia é vigor espiritual. No momento que você se sente mais fraca, mais fraco, que você se sente incapaz, em derrota, deveria ser o momento em que você precisaria procurar o vigor espiritual que é alcançado através desse encontro com Jesus. Participar da ceia é se encontrar com Jesus, pois é exatamente esse o sentido da mensagem e da vinda de Jesus. Olha o que ele disse lá no Evangelho de João: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Salvá-lo. Sabe, muitas vezes a gente pensa na forma, a gente pensa nos que as pessoas são e fazem e nós a julgamos. Mas há um pior julgamento do que você olhar para você mesmo e achar que você não tem jeito. Cuidado com essa autocomiseração, porque na verdade isso é soberba. Porque o Senhor deseja ouvir de você com a voz humilde ao dizer para Ele: eu não consigo, eu não sei, eu preciso da sua orientação. E o Senhor continua a se oferecer, através do que a gente chama de um autoexame, no momento como a ceia, para acertar as condições da nossa vida. Agora, além disso,
Paulo fala e chama atenção uma segunda coisa para a gente, que é preciso discernir o corpo de Jesus. Parece óbvio que Paulo aqui está se referindo ao corpo de Jesus, porque ele mesmo pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Paulo não está falando que é para tirar do corpo dele. Por favor, não interprete quando eu for trazer as palavras de instrução para a ceia, que eu estou oferecendo o meu próprio corpo. Não, é lembrando aquilo que o Senhor Jesus diz. É remetendo a sua mente, o seu pensamento e os seus olhos para a cruz. Para a cruz. Ele se ofereceu por você. Não havia nada que eu e você pudéssemos fazer para encontrar paz, para sermos libertos do mal, para não vivermos um padrão de destruição. Por isso, Jesus se ofereceu, mas é preciso compreender completamente o que Paulo está dizendo aqui, e é preciso acompanhar o seu raciocínio, porque Paulo, ele amplia o conceito de corpo, e ele diz o seguinte, lá no capítulo 12, aqueles que estiveram com a gente no Encontro da Família tiveram a oportunidade de estudar isso. O sentido de que nós somos um só corpo. Nós somos o corpo de Cristo. O certo é que o corpo tem muitos membros, mas continua a ser um só corpo. Não há membros mais nobres no corpo e menos nobres. Todos aqui carecem da graça e da misericórdia de Deus. E com a morte e ressurreição de Jesus, a palavra corpo assume uma definição que é nova. Jesus mesmo disse: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A vida do corpo de Cristo é dado por Ele mesmo. Primeiro, se falava na necessidade de discernimento do corpo de Jesus. Agora, nós precisamos discernir o corpo de Cristo. E discernir é reconhecer. E discernir é se perceber parte. E discernir é encontrar no outro a parte que te falta. Eu tenho dito à igreja, e você já sabe, eu me torno repetitivo, que cada vez que Deus traz uma pessoa para essa igreja, é porque Deus tem um plano na vida dessa pessoa. Mas Deus também tem um plano na vida da igreja através dessa pessoa que Deus traz. Do jeito que traz. Seja alto, seja baixo, seja magro, seja gordo. Seja uma pessoa que aos nossos olhos é um santo, mas por dentro é sepulcro caiado. Seja aquela pessoa que muitas vezes traz exteriormente sinais que eu, na minha santidade, não quereria perto de mim. Mas Deus as traz para serem ministradas primeiramente por Ele, mas também pelo corpo. Abençoe. Esse momento não é um momento egoísta. Esse é o momento de nós nos percebermos, o Senhor Jesus está perto de mim, mas eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. Eu faço parte do corpo de Cristo. E essa tem sido uma das grandes lutas, irmãos, ao longo da história da igreja. A igreja, ela é cheia de episódios onde membros do mesmo corpo de Cristo se atacaram, produziram violência e até mataram seus irmãos. Ainda hoje a igreja de Cristo cresce muito mais por divisão do que por multiplicação. Isso é algo que a gente, em alguma hora, nós vamos ter que explicar ao Senhor. Nós sabemos que quem está em Cristo pertence à família de Deus, ao corpo de Cristo, à igreja, mas é muito difícil a gente se enxergar assim. Esse é o momento da gente examinar as nossas relações e perceber o quanto isso, na verdade, apesar de não ser simples, é necessário para uma fé que é sadia. Uma fé que é sadia, que tem comunhão com Deus e não tem comunhão com o irmão. Desculpe, a fé é falsa. Porque o Senhor Jesus nos disse que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como? Não dá para dissociar. Não dá para dissociar.
Não são, a gente tem que enxergar isso não é como duas frases, é como uma mesma coisa. E aí eu me lembro certa vez de um episódio, já contei essa história para vocês. Reverendo Álvaro Reis, um dos líderes, maiores líderes da igreja presbiteriana, e o pastor Wilson Sorém, um dos maiores líderes da igreja batista, eram muito amigos. E Álvaro Reis convidou Sorém para ir à igreja presbiteriana do Rio para pregar, ele pregou, foi uma benção. E o Sorém convidou o Álvaro Reis para ir à igreja, primeira igreja batista do Rio de Janeiro, para pregar. E era um domingo de ceia. E eles se sentavam assim, um sentava de um lado e o outro sentava do outro lado da ceia. Pregou, maravilhoso, uma bênção, a igreja foi edificada. Chegou no momento da ceia, os diáconos foram distribuir os elementos. Quando chegou na hora do reverendo Álvaro Reis, o diácono foi e, tirou a bandeja. Tirou a bandeja. E aquilo foi um choque. Álvaro Reis, a minha leitura dele, que ele era sanguíneo, ele tinha um temperamento um pouquinho mais quente. Ele levantou, na mesma hora, ele levantou do lado da mesa e falou assim: anjo desta igreja, eu quero saber se esta mesa é desta igreja ou a mesa é do Senhor. Aí o outro levanta: servo de Deus, essa mesa é do Senhor. Bom, então se é do Senhor, é para aqueles que reconhecem a Jesus como seu Senhor participarem? É sim, Senhor. Então por que eu fui omitido? Aí o pastor já falou: não, é porque eu quero te servir. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Não fique na palavra por achar que um é bom e o outro não. Mas é que a gente age assim. A gente age assim. Beiramos a catástrofe, porque na realidade, cada vez mais, os seres humanos se entendem menos. Se entendem menos. Irmãos, no que depender de vós, tende paz, abençoe, receba o alimento que você vai receber agora, para que você possa ser instrumento na bênção de pessoas, de outras pessoas. O Senhor está me dando combustível agora, para que eu fique perto dEle, mas para que eu me aproxime das pessoas. E finalmente, Paulo está falando da ação do Espírito Santo no corpo, né? A gente fala, quando fala do Espírito Santo, algumas pessoas acham que nós estamos falando de alguma coisa muito especial, uma coisa com a qual a gente não tem domínio, muito embora o Espírito Santo habite em você. Deus está em você, o Espírito Santo ele tem agido em muitos lugares e produzido transformações que são impensáveis, e Ele continua ainda hoje a fazer. Transformações que não são fruto de projetos políticos de grupos religiosos que querem viver muito mais uma coreografia religiosa ou ter o Espírito Santo como um programa de governo, mas de viver a intensidade e a percepção da presença de Deus na sua vida. E se você não está percebendo, desculpa, lamento te dizer, a culpa não é de Deus. Porque o Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. E o Espírito Santo é o quê? É o Consolador. E esse termo Consolador, ele é muito especial, porque ele não tem só aquele sentido óbvio que eu e você temos, que é o seguinte: você está chorando e vem alguém e fala o seguinte: fica melhorzinho, não sofre não. O Espírito Santo é isso também, mas não é só isso. Esse consolo do Espírito Santo é preenchimento, esse consolo é instrução, esse consolo é sinal de alerta, esse consolo é companhia, esse consolo é a certeza que Deus fala com você. Você lembra da história da Páscoa, quando Jesus foi crucificado? Tem que lembrar, irmão. Você lembra o que aconteceu no templo? O véu foi rasgado de cima a baixo. O que isso quis dizer? Que agora eu e você temos o quê? Livre acesso à presença de Deus. Não tem intermediário não. E pelo amor de Deus,
Se você vê a gente como um pastor, como um intermediário entre Deus e você, sai fora, eu não quero essa responsabilidade, não. A palavra de Deus diz, a alma que pecar, essa é cada um dando conta de si, irmão. Irmã, é isso mesmo. Isso é tão maravilhoso, que Deus está te convidando para você viver a intensidade de uma relação com Ele. Esse tempo do Espírito Santo é tempo de comunhão. Não beba e não coma indignamente. Viva a comunhão, a união que Deus prometeu, que não é política, não é dogmática, não é ideológica, nem de trabalho. É reflexo da comunhão que você tem com Ele, com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus. Eu quero terminar lhe convidando para que você participe de uma revolução espiritual. Que você não saia daqui a mesma pessoa. Porque eu quero lhe convidar para que você seja instrumento de Deus. Eu quero lhe convidar para você ser abençoado pela presença de Deus na sua vida, e não é porque eu estou falando, é porque Ele é presente. Para que você possa proclamar saúde, força, vida, e pare de desenvolver essas linguagens destruidoras, que ao falar em destruição, incapacidade, você está revelando que não conhece o verdadeiro Deus, que veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Proclamemos, irmãos, a união do povo de Deus ao redor da presença de Jesus Cristo, que nos é lembrado no momento dessa ceia. E que assim Deus te abençoe. O coro vai cantar agora.